Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula anterior, nós falamos sobre tanto a fisiologia quanto as divisões desse sistema respiratório, quanto também falamos um pouco sobre os seus componentes que formam o trato respiratório superior, ou seja, nariz, formado por nariz externo, cavidade nasal e seios paranasais. Também falamos da faringe, que é um tubo que pertence ao sistema respiratório e digestório, e sobre a laringe, que além de ser importante aqui no sistema respiratório, também é fundamental para a fonação. Na aula de hoje, a terceira e última parte do sistema respiratório, nós vamos falar sobre o trato respiratório inferior, que é constituído pela traqueia e todas as suas subdivisões até chegar nos alvéolos, assim como pelos pulmões. Então, inicialmente, eu queria relembrá-los que na última aula a gente finalizou falando sobre a laringe, que é uma estrutura que está na região anterior do pescoço. E nessa laringe existia uma abertura aqui que, quando a epiglote está aberta, ela permite a entrada de ar para dentro do sistema respiratório, exatamente porque ela mantém a comunicação aqui da laringe com a traqueia aberta. Caso a gente vá fazer uma deglutição, né, na hora de engolir o que quer que seja, alimentos líquidos, pastosos, até mesmo a saliva, nós vamos fazer então o fechamento daquela cartilagem epiglote. Ela fecha essa entrada aqui do sistema respiratório para proteger a via aérea inferior e dessa forma o alimento desce então para o estômago, percorrendo então depois a faringe, o esôfago até chegar no estômago. Bem, falando sobre a traqueia então, ela é esse tubo que é formado de anéis cartilaginosos incompletos em forma de C, uma vez que aqui na região anterior ele é fechado e na região posterior ele fica aberto, e essa traqueia está localizada imediatamente à frente do esôfago, ou também podemos dizer que ela está localizada aqui abaixo da laringe, no plano mediano, na região anterior do pescoço. Bem, então, aqueles anéis de cartilagem incompletos, eles são ligados uns aos outros por um tecido conjuntivo que é chamado de ligamento anular. Então, na imagem, a gente pode observar que existem anéis de cartilagem, que são esses em azul clarinho, mas a gente consegue observar que tem como se fosse um pequeno risquinho entre um anel de cartilagem e o outro. Nestes locais, este tecido conjuntivo fibroso conecta um anel ao outro, e esse tecido conjuntivo fibroso vai ser chamado então de ligamento anular. Bem, gostaria de chamar a atenção para o fato de que aqui vocês têm uma imagem da traqueia na vista anterior, aqui também, e essa na vista posterior. Observem que a região posterior da traqueia, ela não é formada completamente por cartilagem, mas ela fica fechada por um tecido muscular, é um músculo liso, e esse músculo liso vai formar a parte posterior, chamada de parte membranosa ou membranácea da traqueia. Essa constituição da traqueia em anéis cartilaginosos e também em músculo liso, ela é fundamental por dois motivos. Tanto para impedir o colabamento da traqueia, ou seja, o fechamento dessa via aérea, mas também quando nós realizamos a inspiração e a expiração, que o nosso tórax ele insufla e desinsufla, essa traqueia ela é tracionada. Então, esse músculo liso é importante para permitir uma certa mobilidade e flexibilidade para que a gente possa respirar independente de volumes pequenos ou grandes, ou seja, independente se fazemos uma respiração mais superficial ou uma respiração mais profunda. É interessante ressaltar que a traqueia ela sofre um desvio para o lado direito. Então, nessa imagem aqui fica mais claro para vocês, tá? Parece que a imagem está torta, mas não é isso não. A traqueia está no plano mediano e aí quando ela vai se bifurcar, ou seja, se ramificar em duas partes, ela vai formar esses brônquios, que são os brônquios de primeira ordem, já que são a primeira ramificação da traqueia, e esses brônquios de primeira ordem são chamados de brônquios principais ou brônquios fonte. Então, o brônquio principal direito é esse e o brônquio principal esquerdo é esse. Conforme vocês podem observar, então, essa traqueia tem uma discreta angulação aqui para o lado direito, ela fica um pouco inclinada para o lado direito, e isso é muito importante, porque em função dessa
inclinação da traqueia para o lado direito, a gente consegue observar que a posição do brônquio principal direito é praticamente vertical em relação à traqueia, ao passo que o brônquio principal esquerdo ele tende a ser mais horizontal, ele tende a ficar mais horizontalizado, né? E isso tem uma importância funcional, fisiológica e até mesmo fisiopatológica, acima de tudo fisiopatológica, tá? Por quê? Imaginem, por exemplo, que uma criança inale, coloque no seu nariz um pequeno grão de feijão. Né? Esse grão de feijão ele pode percorrer toda a via aérea, passar por dentro da laringe, né, com a epiglote aberta, entra para dentro da traqueia e, como o brônquio principal direito ele fica basicamente vertical, a tendência é que esse pequeno feijão se aloje no brônquio principal direito. Então, o pulmão direito acaba sendo mais acometido de algumas doenças, como as chamadas atelectasias, pneumonias aspirativas, do que o pulmão esquerdo. Porque como a gente brinca que para descer todo santo ajuda, né? Para descer para o pulmão direito, o caminho é mais reto, ele é mais livre, enquanto que para fazer o caminho para o pulmão esquerdo, esse brônquio é mais horizontalizado em relação à traqueia e isso acaba protegendo o pulmão esquerdo. Uma pneumonia aspirativa é quando o paciente vomita e ele aspira o próprio vômito, ou seja, ao invés dele engolir o próprio vômito, o vômito vai para o sistema respiratório. Isso é aspirar. Então, a pneumonia aspirativa também acontece mais no pulmão direito, exatamente por essa característica desse brônquio principal direito aqui. É interessante ressaltar que a união aqui entre o brônquio principal direito e esquerdo, esse ponto de união é chamado de carina, com C, tá? Então, carina é essa união aqui entre os dois brônquios principais, nesta localização que eu estou mostrando a vocês. Bem, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês nesta imagem aqui é o seguinte: vocês estão enxergando aqui a traqueia, perdão, a laringe, e imediatamente a laringe temos a traqueia. Eu comentei na aula anterior que a laringe era formada de algumas cartilagens importantes e falei que essa era chamada de cartilagem tireoide e que a glândula tireoide ficava um pouco mais para baixo, imediatamente aqui à frente da traqueia, tá? E também chamei atenção para o nome dessa cartilagem aqui de baixo, em forma de anel, que é chamada de cartilagem cricoide. E eu disse a vocês que ela era usada como um parâmetro nas traqueostomias. Então, normalmente, é identificado aqui o osso hioide, que é aquele do pomo de Adão, que é mais proeminente nos homens. Esse osso fica na base aí do nosso pescoço, imediatamente abaixo da nossa mandíbula. E aí a gente consegue descendo a mão, a gente consegue sentir essas cartilagens até chegar na cartilagem cricoide. Como a cartilagem cricoide delimita o final da traqueia e o final da laringe e o início da traqueia, perdão, como a cartilagem cricoide delimita o final da laringe e o início da traqueia, ela é utilizada como um ponto de referência para fazer traqueostomias, tá? Em algumas situações é feita a cricotomia, que é o corte aqui imediatamente acima da cartilagem, exatamente para poder inserir um tubo, tá, dentro dessa laringe que vai passar pela traqueia. Mas, normalmente, o que se faz é, abaixo aqui dessa cartilagem cricoide, os médicos deixam 2 a 3 centímetros de margem de segurança para proteger a glândula tireoide que ficaria aqui nessa região, e aí eles fazem um corte nesses ligamentos anulares e introduzem o tubo de traqueostomia. Por que o tubo deve ser inserido fazendo o corte no ligamento anular? Porque o tecido conjuntivo fibroso se cicatriza rapidamente, ao passo que a cartilagem basicamente é avascular. Então, uma lesão na cartilagem, ela acaba sendo de difícil cicatrização. Tá? Então, o ideal é que a traqueostomia seja bem feita, bem observada e realizada cortando os ligamentos anulares. Bem, nesta imagem aqui, a gente consegue observar então a laringe aqui em cima. Esse osso é o osso hioide, que serve de delimitação para a laringe aí. Abaixo da laringe, isso que vocês estão enxergando na região anterior aí da traqueia, é a glândula tireoide. Então, a glândula tireoide, que produz hormônios, ela fica imediatamente abaixo da laringe, na região anterior da traqueia, bem no início da traqueia. E é por isso que normalmente a traqueostomia é feita um pouco mais para baixo, na região de fúrcula, tá? Bem,
Conforme vocês também podem ver, a parede posterior dessa traqueia aqui não está fechada por cartilagem, já que, conforme visto nessa imagem aqui, ó, esse anel de cartilagem ele forma um C, onde na região anterior ele é fechado e na região posterior ele é aberto, sem ser formado completamente um anel de cartilagem. Por isso, anéis cartilaginosos em forma de C. Porém, a parte posterior da traqueia não fica aberta, ela fica fechada pelo músculo liso traqueal, tá? Pessoal, eu gostaria de falar sobre a traqueia e sobre as suas ramificações, porém eu acredito que fique mais fácil falar um pouco sobre os pulmões antes de explicar essa ramificação que é chamada de árvore brônquica. Então eu vou passar e posteriormente a gente encerra a aula falando sobre isso. Vou falar sobre os pulmões, então, que são órgãos localizados dentro da caixa torácica, separados pelo mediastino. O mediastino, então, ele é esta região medial que está entre os pulmões. Os pulmões estariam aqui, né, onde eu estou passando o mouse aqui, tá? E a região entre os pulmões, desde o seu início até o final, é chamada de mediastino, mesmo que a gente observe a imagem dessa forma, numa vista superior, em um corte transversal. O mediastino é toda a região localizada entre os pulmões. E aí, é interessante ressaltar, olhem por essa imagem, que o mediastino é uma região muito importante, é uma região vital, onde existem várias estruturas muito importantes, como, por exemplo, traqueia, atrás da traqueia, o esôfago, a ramificação da traqueia em brônquios principais, o coração está no mediastino, juntamente com as principais artérias e veias, que são aquelas que chegam e saem do coração. Então, veia cava superior, veia cava inferior, arco da aorta, a artéria aorta em si, tá? Artéria e veia pulmonar, tudo isso está localizado na região do mediastino, sendo uma região muito importante. Então, os pulmões são órgãos localizados dentro da caixa torácica, separados pelo mediastino, que na realidade é a região entre esses pulmões. E ele é constituído basicamente de gás, tá? 10% do pulmão é tecido, enquanto 90% é gás. Então, se vocês observarem o pulmão de um indivíduo morto, ele vai estar em um tamanho muito reduzido, uma vez que o gás que insufla e aumenta o tamanho desse pulmão não vai mais estar ali presente. Esses pulmões se estendem desde o diafragma, aquele músculo que delimita o tórax, ou divide o tronco em tórax quando é acima do diafragma e abdômen quando abaixo do diafragma, até as clavículas. Então, esse músculo aqui em forma de cúpula é o diafragma e os pulmões vão se estender desde aqui do diafragma até aqui em cima, onde ficam as clavículas. Bem, é interessante também dizer que esses pulmões são divididos em duas porções chamadas de ápices e bases pulmonares. Os ápices pulmonares, lembrem-se, como eu já mencionei, que quando a gente pensar em ápice, a gente precisa de pensar em ponta. Então, a região superior dos pulmões é chamada de ápice pulmonar, ao passo que a porção inferior é chamada de base pulmonar. E além disso, esses pulmões são divididos em 3 faces. Essas faces são ditas costal, medial e diafragmática, e elas dependem de qual parte do pulmão está em contato com o quê. Então, vamos ver aqui. Nesta imagem, a gente está vendo esses ossos aqui que são as costelas. Então, essa porção lateral do pulmão aqui é chamada de face costal, porque está em contato com as costelas. Essa porção inferior é chamada de face diafragmática, porque está em contato com o diafragma, assim como essa porção medial aqui está em contato com o mediastino. Então, a face medial está em contato com o mediastino, a face diafragmática em contato com o diafragma e a face costal em contato com as costelas. Pessoal, a informação sobre o mediastino eu já passei para vocês e ela se encontra descrita aqui. Gostaria de chamar a atenção para vocês, então, do que está escrito neste slide aqui, que é o seguinte. Cada pulmão está envolvido por um saco seroso chamado de pleura. Então, nesta imagem que vocês estão observando aqui e aqui, vocês estão observando em rosa, não é o pulmão, e sim a pleura. A pleura é um saco seroso que contorna o pulmão. Então, o pulmão estaria aqui dentro, aqui, e isso aqui em rosa
é a chamada pleura. Observem que a pleura se dobra sobre ela mesma e quando ela se dobra sobre ela mesma, ela forma dois folhetos, um mais externo e um mais interno. O folheto mais externo é chamado de pleura parietal, ao passo que o folheto mais interno é chamado de pleura visceral, porque está em contato com o pulmão, que é uma víscera. Então, pleura visceral ou pulmonar e pleura parietal, a mais externa. Conforme vocês podem observar, entre as pleuras visceral e parietal existe um pequeno espaço. Nós dizemos que este espaço é um espaço virtual. Vou mostrar numa outra imagem aqui, né? O pulmão está em rosa, e aí eu vou dar um zoom aqui para vocês nessa parte aqui, onde vocês enxergam em rosa o pulmão, em azul claro aí a pleura visceral ou pleura pulmonar, em vermelho a pleura parietal e entre a pleura parietal e visceral um espaço chamado de espaço ou cavidade pleural, tá? Esse espaço ou cavidade pleural, ele é muito importante, mas a gente diz que é um espaço virtual e era isso que eu estava indo explicar para vocês. Na imagem, quando a gente olha, parece que tem um espaço considerável, né? Porém, esse espaço é virtual, o que significa dizer que ele é mínimo, ele nem é visto ao olho nu. Por quê? Nesse espaço ou cavidade pleural tem uma pequena quantidade de líquido e esse líquido é chamado de líquido pleural. Esse líquido serve para reduzir o atrito entre as pleuras quando ocorre a insuflação e a desinsuflação pulmonar. Então, na verdade, esse espaço é preenchido por líquido. Então, eu gosto de fazer como se fosse o seguinte: imaginem na carteira de vocês. Vocês pingam uma gotinha, 3 gotinhas de água e vem com uma sacolinha plástica por cima. A sacola plástica vai aderir sobre a carteira exatamente por conta desse líquido. Então eu vou dizer que existe um espaço virtual entre a carteira e essa sacolinha plástica que é preenchido por líquido. Essa analogia pode ser trabalhada aqui. Então, entre a pleura visceral e parietal existe um espaço virtual mínimo que é preenchido por líquido e esse líquido acaba aderindo uma pleura na outra, mas devido a ele, o líquido permite uma redução do atrito, né? Então, fica mais fácil o deslizamento de uma pleura sobre a outra. Então, essa pleura, entre essas pleuras, essa cavidade ou espaço pleural, ela é fundamental para a respiração, porque nela existe uma pressão subatmosférica. Pessoal, eu gosto de explicar o seguinte, que a maioria das coisas se movem por diferença de pressão, né? Então, se você tem uma garrafinha d'água e você aperta, que está cheia pela metade, você aperta a garrafa d'água na parte de baixo, o aumento de pressão na parte de baixo faz com que a água se mova para a parte de cima, que tem menos pressão. Então, quando eu digo que a cavidade pleural é uma cavidade que tem uma pressão subatmosférica, anotem que também é uma pressão negativa. O que isso quer dizer? Na atmosfera existem gases e esses gases estão sujeitos à pressão da atmosfera. Dentro da nossa cavidade pleural existe uma pressão negativa, uma pressão menor do que a atmosférica, ou seja, uma pressão subatmosférica, e por esse motivo, como a pressão na atmosfera é maior do que a pressão dentro da cavidade pleural, esta diferença de pressão favorece a entrada de ar para dentro dos pulmões. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem uma lesão traumática, sofreu um acidente de carro e a costela perfurou a pleura, ou se o indivíduo toma uma facada, tá? E rompe esse espaço ou cavidade pleural, as pressões entre a cavidade pleural e o meio externo se igualam e aí a diferença de pressão deixa de existir e fica muito mais difícil para o indivíduo respirar, tá? Então, essa pressão subatmosférica é fundamental para a respiração. Sem ela, a gente teria muita dificuldade de respirar, tá? Bem, dito isso, vou falar para vocês agora algumas informações adicionais sobre o pulmão. O pulmão é um órgão que tem um formato cônico, né? A gente diz que é um órgão par em formato cônico. Tá aqui a imagem dos 2 pulmões. Esses pulmões com esses formatos cônicos, aqui fica mais fácil de observar então que este é o ápice pulmonar e o restante é a base pulmonar, a porção inferior. Esses pulmões com esses formatos cônicos, órgão par, eles são diferentes entre si. Observem, por favor, que
neste que é o pulmão direito, existe um corte aqui e outro aqui. E no pulmão esquerdo, apenas um corte aqui. Então, esses cortes dividem o pulmão e esses cortes são denominados de fissuras, tá? Então, no pulmão direito, existem duas fissuras. Elas são chamadas de fissura fissura oblíqua e fissura horizontal. E essa daqui é a fissura oblíqua. Então, fissura oblíqua tem no pulmão esquerdo e no pulmão direito. Já a fissura horizontal, ela está presente apenas no pulmão direito. Desta forma, vocês podem observar então que, graças à presença de duas fissuras, o pulmão direito ele apresenta três partes, que são chamadas de lobos, três lobos pulmonares: lobo superior, médio e inferior. Ao passo que no pulmão esquerdo, como só existe a fissura oblíqua, esse pulmão esquerdo é dividido apenas em duas partes: lobo superior e lobo inferior, não apresentando assim o lobo médio. Pessoal, então, esses lobos são divididos aí por fissuras, tá? E aí o pulmão direito tem os três lobos, superior, médio e inferior, enquanto o pulmão esquerdo só tem o lobo superior e inferior. Cabe ressaltar também que o pulmão direito, vamos voltar numa outra imagem, essa imagem está legal para observar. O pulmão direito, ele costuma ser mais largo e mais curto. Por quê? Aqui embaixo do lado direito tem o fígado, enquanto que do lado esquerdo o pulmão costuma ser mais comprido, exatamente por não ter o fígado, que é um órgão muito volumoso aqui abaixo dele, e também ele é mais estreito, graças à presença do coração. Então, conforme mencionei, o pulmão direito ele é menor em comprimento e mais largo, mas o pulmão esquerdo ele é mais comprido e mais estreito. Menor em comprimento e mais largo o pulmão direito devido ao fígado, e o pulmão esquerdo mais comprido e mais estreito devido à presença do coração no mediastino. Bem, aí caminhando agora para essa parte finalzinha aqui dos pulmões, eu gostaria de ressaltar o seguinte. Nesta imagem aqui, vocês estão vendo os pulmões vistos de frente. Imaginem que eu vou mostrar agora essa parte medial dos dois pulmões para vocês, tá? Quando eu mostrar a parte medial, vocês vão ter esta imagem do pulmão direito e do pulmão esquerdo. Eu gosto de ressaltar que a traqueia está aqui e os brônquios vão se formar a partir da divisão da traqueia, entrando para dentro dos pulmões. Como é que esses brônquios poderiam entrar dentro dos pulmões se não houvesse uma abertura aqui na parte medial desse pulmão? Então, a gente diz que essa abertura que está aqui, ela é chamada de hilo pulmonar. Esse hilo pulmonar é uma abertura na parte medial ou mediastinal do pulmão, conforme vocês estão observando aqui, e nesta região entram estruturas importantes para esses pulmões, que são artérias, veias, nervos, vasos linfáticos e os brônquios principais. Então, a gente diz que passa no hilo pulmonar, que é essa abertura, vasos sanguíneos, artérias e veias, vasos linfáticos, os nervos e os brônquios principais. Então, a gente diz que o hilo pulmonar e essas estruturas são consideradas a raiz do pulmão. Por que a raiz? Se eu pudesse realizar um corte aqui no brônquio principal direito e esquerdo, se eu pegasse uma tesourinha e cortasse aqui, ó, o pulmão direito e esquerdo ele ia despencar, ele ia cair. Porque quem está sustentando, segurando os pulmões nesta posição é exatamente essa abertura do hilo com as estruturas que estão atravessando para dentro do pulmão. Então, ela é considerada a raiz do pulmão, uma vez que essas estruturas sustentam e mantêm o pulmão na posição anatômica, tá? E aí vocês estão observando agora a abertura, que é o hilo, e o conjunto das 5 estruturas, a artéria, veia, nervo, vasos linfáticos e o brônquio principal, que está atravessando aqui. Mas na imagem a gente só está enxergando em vermelho a artéria, até minto, porque aqui nesse caso é diferente, tá? O pulmão ele tem ele é uma exceção à regra. Então, em vermelho aqui vai ser a veia e em azul vai ser a artéria pulmonar, tá? Bem, então, eu gostaria de ressaltar que esse slide
fala sobre o início e a direção, né, o caminho que essas fissuras têm em cada pulmão. Mas eu não vou cobrar isso de vocês, para quem tiver essa curiosidade, está descrito aqui, mas quem não quiser, basta cortar o slide para que vocês não se preocupem com isso. Mas não se esqueçam que o pulmão esquerdo só tem a fissura oblíqua. A fissura horizontal é exclusiva do pulmão direito e é isso que faz com que o pulmão direito tenha 3 lobos ao invés de 2, como no pulmão esquerdo. Pessoal, esse slide que está aqui é o slide que eu vou encerrar a aula. Dito tudo isso sobre o pulmão, agora eu me sinto mais preparada para explicar para vocês o que é a traqueia e a árvore brônquica. Na realidade, não se esqueçam em nenhum momento a partir de agora que o pulmão direito tem 3 lobos e que o pulmão esquerdo tem apenas 2. Antes disso, de eu explicar os finalmentes aqui, gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, fissura oblíqua no pulmão direito e pulmão esquerdo e fissura horizontal no pulmão direito. Esses pulmões são subdivididos então em lobos por essas fissuras: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E aqui no pulmão esquerdo apenas lobo superior e lobo inferior. Mas eu também gostaria que vocês observassem que, por exemplo, no lobo superior, independente se do pulmão direito e esquerdo, vocês estão vendo cores diferentes. Essas cores mostram diferentes segmentos pulmonares. Então, nós temos o pulmão, que vai ser subdividido pelas fissuras em lobos pulmonares, e cada lobo pulmonar é subdividido em segmentos pulmonares. Então, cada cor que vocês estão enxergando aqui é um segmento pulmonar diferente. Eu coloquei a imagem aqui com o nome de cada segmento para vocês, mas eu não vou cobrar isso de vocês na disciplina, tá bom? Caso seja necessário, o professor da fisioterapia cardiorrespiratória ele pode repassar para vocês para falar sobre uma técnica chamada de drenagem postural, que vem sendo cada vez menos utilizada, mas ainda é uma técnica utilizada. Então, caso seja necessário, o professor repassa essa informação a vocês, tá certo? Então, dito isso, não se esqueçam que o pulmão é subdividido em lobos, 3 no pulmão direito e 2 no pulmão esquerdo, e esses lobos são subdivididos em segmentos pulmonares. Agora vamos lá. O que vem a ser então a árvore brônquica? A árvore brônquica ela é a traqueia e toda a sua ramificação até chegar nos alvéolos, tá? No início da aula de sistema respiratório eu mostrei para vocês que a traqueia ia se subdividindo em brônquios primários, secundários, terciários, depois chegava em bronquíolos, que eram brônquios com diâmetro de menos que 1 milímetro, e que esses brônquios pequenininhos eram chamados bronquíolos e que poderiam ser chamados de bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios sendo aquele último que está em contato já com o alvéolo, que é a estrutura que é capaz de se distender, né? Insuflar e desinsuflar, tá? Então vai ser nesse bronquíolo respiratório no alvéolo que acontecem as trocas gasosas, é a porção respiratória do sistema, né? Dentro da divisão funcional ou fisiológica do sistema respiratório. Então não se esqueçam, árvore brônquica é traqueia e toda a sua ramificação até chegar nos alvéolos. Porém, o que acontece? Quando a traqueia, que está aqui, sofre a sua primeira ramificação, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, primeira ramificação, então ele vai ser chamado de brônquio de primeira ordem ou brônquio principal, direito e esquerdo. Depois, essa traqueia que está aqui, depois da sua primeira divisão, ela vai sofrer uma segunda divisão, que vai ser 1, 2, 3 brônquios de segunda ordem. Os brônquios de segunda ordem, que são a segunda ramificação da traqueia, eles representam os brônquios que vão levar o ar para cada lobo pulmonar. Então, uma vez que o pulmão direito tem 3 lobos, então ele tem que ter 1, 2, 3 brônquios de segunda ordem, que também são chamados de brônquios lobares, para este conduzir o ar para dentro do brônquio, para dentro do lobo superior do pulmão direito. Este vai conduzir o ar para dentro do lobo médio do pulmão direito, e esse vai conduzir o ar para dentro do lobo inferior do pulmão direito. Então,
o pulmão direito tem 3 brônquios de segunda ordem ou brônquios lobares. Do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui a traqueia, primeira ramificação, brônquio principal esquerdo ou brônquio de primeira ordem. Segunda ramificação é essa. Esse brônquio primário está se dividindo em duas partes. A primeira parte vai conduzir o ar, então, para dentro do lobo superior do pulmão esquerdo, e essa segunda parte vai conduzir o ar para dentro do lobo inferior do pulmão esquerdo. Por isso que no pulmão direito nós temos 3 brônquios lobares, já que tem 3 lobos no pulmão direito, e no pulmão esquerdo nós temos 2 brônquios lobares, ou de segunda ordem, porque o pulmão esquerdo só tem 2 lobos pulmonares. A partir do momento em que o ar chegou dentro de cada lobo pulmonar, lembra que os lobos são subdivididos em segmentos pulmonares? Então, cada um desses brônquios coloridinhos que vocês estão enxergando são os chamados brônquios de terceira ordem ou brônquios segmentares, porque cada um deles vai levar o ar para um segmento pulmonar diferente. Então, isso que eu mostrei para vocês também pode ser visualizado aqui nessa imagem, mas de uma outra forma. Vamos lá. Traqueia. Teve a sua primeira ramificação, brônquio de primeira ordem, ou brônquio principal, direito e esquerdo. No pulmão esquerdo só tem 2 lobos pulmonares, portanto, o brônquio principal de primeira ordem se subdivide em brônquios lobares, ou de segunda ordem, e apenas em 2, um para o lobo superior e um para o lobo inferior. Depois, esse brônquio de segunda ordem vai se subdividir aí em brônquios segmentares. Do lado direito, nós vamos ver que a traqueia está aqui, primeira divisão, brônquio principal direito, ou brônquio de primeira ordem, segunda divisão, brônquios lobares. Então, os brônquios de segunda ordem, ou brônquios lobares, tem que ter 3 no pulmão direito, um para o lobo superior, um para o lobo médio e um para o lobo inferior. E depois, esses brônquios de segunda ordem vão se subdividir pela terceira vez para formar os brônquios segmentares ou de terceira ordem. Pessoal, não é ao final dos brônquios de terceira ordem que a árvore brônquica finaliza. Ela se encerra lá nos alvéolos. Então, conforme eu disse, a árvore brônquica é a traqueia e toda a sua ramificação até chegar nos alvéolos. Então, vamos entender esse slide aqui. A traqueia sofre a sua primeira ramificação e forma os brônquios principais direito e esquerdo, que são chamados brônquios principais, mas também podem ser chamados brônquios de primeira ordem. Aí, esses brônquios de primeira ordem se subdividem para formar brônquios de segunda ordem ou brônquios lobares. Como o pulmão direito tem 3 lobos, tem 3 brônquios lobares de segunda ordem no pulmão direito e 2 lobos pulmonares no pulmão esquerdo e, portanto, 2 brônquios lobares ou de segunda ordem neste pulmão esquerdo. Depois, esses brônquios de segunda ordem se subdividem, formando os brônquios de terceira ordem ou os chamados brônquios segmentares. Mas atenção, conforme eu mencionei, esses brônquios segmentares vão sofrer sucessivas ramificações antes de terminarem nos alvéolos. Portanto, a árvore brônquica não termina no brônquio de terceira ordem. A árvore brônquica é a traqueia e toda a sua ramificação até chegar nos alvéolos pulmonares. Bem, agora sim, a gente vai encerrar nossa aula com aquele slide final que eu mencionei para vocês, que diz o seguinte, justamente o caminho contrário. Vamos lá. Cada lobo pulmonar se subdivide em diferentes segmentos, conforme a gente viu nessa imagem aqui. Aqui tem um lobo pulmonar superior, por exemplo, lobo superior direito e esquerdo, e vocês estão vendo cores diferentes, cada uma delas representa um segmento. Então, cada lobo pulmonar se subdivide em segmentos pulmonares. Esses segmentos são ventilados por brônquios segmentares ou brônquios de terceira ordem, que são formados ou originados a partir de brônquios de segunda ordem ou brônquios lobares, sendo 3 do lado direito e 2 do lado esquerdo. E por fim, esses brônquios de segunda ordem surgiram a partir da ramificação do brônquio principal, que também pode ser chamado de brônquio de primeira ordem. Por fim, e agora sim, para finalizar, esses brônquios principais ou de primeira ordem surgiram a partir da ramificação da traqueia. Pessoal, por hoje é isso. Na nossa próxima aula, nós já introduziremos um novo sistema. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e até lá!